Eu não sei como está a tua situação, eu não sei como você se encontra, mas o meu Deus sabe. Ele é Deus para quebrar grilhões, Ele é Deus para libertar. Eu só quero que você crê, eu só quero que você acredita, eu só creio que você confia nesse Deus e deposita todos os teus problemas. Pastora, como eu vou depositar? Orando, acreditando, jejuando, falando com Deus. Enquanto você ora, Ele do alto vê. Enquanto você acredita, Ele envia os anjos para trabalhar sobre a tua vida. Enquanto você ora, milhares vão cair à tua direita, à tua esquerda, porque a luta que não é contra ti, a luta não é você que vai fazer, a luta que só Ele tem que liberar a palavra. Os céus e a terra foram criados por Ele, por uma palavra. Quando Ele liberta a palavra, as coisas mudam e Ele está a liberar. Agora, nesta manhã, se alguém diz que a tua história acabou, se alguém diz que o teu fim chegou, eu estou a liberar para a tua vida. É mentira, porque onde termina o conhecimento e a maldade dele, começa a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Glória a Deus. Já abriste a sua Bíblia? Quantos têm a Bíblia? Dão glória a Deus. Quem não tem Bíblia também dá glória a Deus. Ok, vamos repartir. Vamos repartir. Aproxima-se no teu irmão próximo e vamos todos fazer a leitura da palavra. Os que têm a Bíblia, levantam a sua Bíblia comigo e diz: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu faço o que ela diz que eu faço. Eu não vivo sem ela. Ela é a luz para o meu caminho. Ela é a vida que eu preciso. Amém? Glória a Deus. Então agora vamos fazer o que ela diz que é para fazermos. Gênesis 1. Gênesis 1, vamos ler o versículo 1. Diz assim a bendita palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas à face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora passa para o livro de João 1. João 1 está no Novo Testamento. João 1, vamos ler do versículo 1 a versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se faz. Ele estava a vida, e a vida era a luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Palavra do Senhor. Pode tomar o seu assento. Olha para o seu irmão e diz: eu te amo, por amor de Deus, mas neste momento eu te peço encarecidamente para não me atrapalhar, para não falares comigo. Este é o momento que eu e você precisamos da palavra, porque Ele é desde o princípio, e desde o princípio Ele estava com a palavra. Então a tua palavra é só para mais tarde. Agora é a palavra da vida. Aleluia. Hoje o nosso culto, o nosso tema é o poder que tem a palavra, ou o poder que está na palavra de Deus.
A palavra de Deus tem poder e precisamos ver quais são esses poderes. E nós escolhemos hoje falar do capítulo do livro de Gênesis, onde nós meditamos o versículo 1, e fomos no livro de João, onde meditamos também de 1 a 5, para vermos o poder que está na palavra. Afinal, ouvimos falar que Deus é poderoso, que Deus faz, mas é preciso a gente vivenciar, não é? Estar a falar porque ouviu é uma coisa, e falar porque você vive o que você ouviu também é outra coisa. Então nós vamos dentro da palavra e vamos tentar compreender que poder tem esta palavra. O homem fala. Obreiros, por favor, pegam as crianças, porque agora é o momento da palavra. O homem fala, nós falamos, mas a Bíblia está a dizer que nós não temos poder maior do que este poder que está sobre essa palavra. Então eu entendo que nesta palavra tem vida, eu entendo que nessa palavra restaura a vida, eu entendo que esta palavra ressuscita mortos, eu entendo que esta palavra faz o impossível, que é o impossível para os olhos dos homens, ele consegue realizar, porque para ele nada é impossível. Então vamos lá, que a palavra está a dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele criou, foi ele mesmo quem criou. Deus é quem criou os céus e a terra. Mas no princípio a terra estava sem forma e era vazia. Quer dizer, não tinha nenhuma forma, não tinha nenhuma estrutura e era vazia. Então, o que havia se não tinha forma e era vazia, mas alguma coisa estava? O que tinha? O que parecia aquela terra? Havia trevas sobre a face da terra. Ela sem forma, mas tinha treva. Treva a gente sabe que é escuridão. Havia escuridão. O abismo estava sobre a face da terra. E a Bíblia diz que, mas o Espírito Santo pairava por cima das águas. Quer dizer que o Espírito estava por cima das águas, não se movia e a terra estava no abismo. Entendemos afinal que o Espírito Santo tem uma função. Ele estava ali e tinha uma função. Por cima da água tinha uma função. E ele não estava na terra, a função dele não se manifestou na terra. A igreja está a entender? Louvado seja o nome do Senhor. Então a terra era um abismo. O abismo estava sobre a terra. Abra sua Bíblia no livro de Atos 9 e vamos ler o versículo 3 para podermos entender. Mas para não perdermos tempo, você vai ler para acompanhar, para entender. A Bíblia diz que havia um homem, depois de você ler o Atos 9, do versículo 3 a versículo 6, você vai compreender e entender que havia ali um homem, e nós podemos verdadeiramente ver que a treva, o que a treva fez na vida daquele homem que está a falar nesse capítulo, nesse versículo. A Bíblia está a dizer que havia um homem e as atitudes daquele homem, capítulo 9, Atos 9, versículo 3 a 6. Havia um homem que tinha um procedimento. Eu acho que eu tenho que ler então com vocês, que é para que eu queria para correr com tempo, mas vamos no instante. Porque irmãos, tem que ter paciência hoje. O nosso culto é o poder da palavra, amém? Então nós temos que ir na palavra para ver o que é o poder. Nós temos que meditar. Vocês têm que ter paciência comigo para podermos meditar, para entender verdadeiramente o poder que está sobre a palavra. Então abram as vossas Bíblias no livro de Atos 9. Atos 9, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. E, indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor à luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro e para ti recalcitrará
contra os grilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Palavra do Senhor. Nós fomos aqui para podermos entender o poder que está na palavra. Aqui podemos ver a treva o que fez na vida daquele homem. Quem é aquele homem? Saul. O Saul estava sobre treva e ele agiu de uma forma tão diferente, porque quem está na treva, ele não tem Jesus. E quem não tem Jesus não tem luz. E quem não tem luz, ele age da forma diferente. Ele age de uma forma pecaminosa. E a Bíblia diz que Saul aqui usou de uma forma tão pecaminosa que Deus perseguiu-lhe, e ele, o próprio Saul, enquanto Saul perseguia, por que Deus foi diante de Saul? Porque Saul perseguia o povo de Deus. Toda gente que persegue um irmão, ele está na treva, amém? Quantos aqui são perseguidos? Não preciso você falar, você sabe quantas pessoas te perseguem. E quem tem fé, ou quem tem Deus, ele não tem essa consciência de perseguir as outras pessoas, porque ela conhece, a luz vai resplandecer em nós e nós vamos conseguir definir o pecado do bem. Quando nós praticamos o mal, nós estamos em treva. Em outra palavra, quando nós praticamos o mal, Deus, Jesus não está em nós. Deus é a luz e Deus não está em nós. Quando Deus não está em nós, as nossas práticas são más. E Saul praticava o povo de Deus. Saul não queria que o povo falasse de Deus. Saul não queria, não só ele que não queria. Eu não querer Deus é uma coisa. Agora, eu impedir para que o povo não creia em Deus, isso já é maldade, não é? Porque Deus nos deu livre arbítrio para nossa escolha. Aquilo que eu escolho é o que eu quero fazer, e Deus obedece. Deus só ensina e a escolha é nossa. Então, se eu escolhi Deus, é porque eu quero e porque eu admiro, porque eu sei quão grande e quão importante Ele é para mim. Se eu escolho o mau caminho, é porque eu também creio naquele mau caminho que eu escolhi, e eu creio que aquele mal me faz bem. Mas o caso do Saul, não só era ele que não queria Deus, mas também ele impedia todos para que não acreditasse em Deus. Ele imprimia todos para que não aprendesse com Deus. E a Bíblia diz que Jesus apareceu a Saul e perguntou-lhe: por que tu me estás a perseguir? Quando Jesus aparece, ele pergunta: quem és tu? O que tenho contigo, Jesus? E Jesus perguntou: porque tu me persegue, porque tu me persegue, porque tu... Quem persegue o povo de Deus, está a perseguir Deus. Vocês estão a entender? Quem te persegue quando você crê em Deus, está a perseguir quem? E a luta não será tua, a luta será desse Deus, por intermédio do seu Filho unigênito Jesus, que vai pelejar por você. É Jesus que vai pelejar por você. E Jesus estava pelejando a favor deste povo que crê a Deus. Jesus estava pelejando, lutando contra estes que se levantam contra o povo de Deus. E Jesus perguntou, ele perguntou: quem és tu? Por que me persegue? O que é que eu tenho contigo? Jesus perguntou, disse: porque tu me persegues. E quem não carrega Jesus, esse não é espiritual. Para nós entendermos isso, nós temos que carregar Jesus. A igreja está entendendo? Eu estou a começar, estou indo um pouco para você entender o poder que está na palavra. Porque a Bíblia diz que Saul, indo a caminho de Damasco, como nós lemos ali no livro de Atos, ele subitamente cercou de resplendor de luz. A luz, ela indo para o caminho de Damasco, onde ele ia fazer o seu trabalho, onde ele ia fazer a sua tarefa, a luz resplandeceu sobre ele. Há uma luz que encandeou-lhe, há uma luz que apareceu à frente dele, há uma luz que apareceu para mudar a história, está entendendo? Ele não sabia o que haveria de acontecer. Ele ia, como de costume, impedir as pessoas, oprimir as pessoas, mas Deus, por intermédio do seu Filho, apareceu no caminho
resplandeceu a luz sobre a vida de Saul e a história mudou. Aleluia. Alguém está a entender? E a Bíblia diz que Saul, naquele momento que a luz resplandece sobre ele, ele caiu em terra. Saul caiu em terra com uma voz que dizia, Saul cai, a luz desceu sobre ele, e Saul cai, e uma voz que Saul ouve de Jesus a falar, Saul, Saul, porque me persegue. E ele disse, quem és tu, Senhor? Ele perguntou, quem é que me pergunta? Quem é que esse que está me perguntando que eu estou a perseguir? Eu quero trazer aqui a todos nós o poder da palavra. O que aconteceu naquele momento? Jesus apareceu a Saul? Não. Jesus fez com que a luz resplandecesse naquele lugar e Saul, através da luz, ouviu uma palavra liberada. Vocês estão entendendo? Olha o poder que está na palavra. Deus liberou a palavra naquele momento, porque me persegue. Jesus falou, é a palavra liberada. Essa palavra mudou completamente a história. Essa palavra mudou completamente o cenário. Essa palavra abriu os ouvidos de Saul. Saul ouvia com ouvidos natural. A Bíblia diz que o poder que está sobre a palavra trouxe o poder da unção do ouvido, do sobrenatural, para entender o que Jesus queria lhe falar. Jesus disse, porque me persegue, mas ele não entendeu. Ele entendeu no sobrenatural a perseguição que não era com Jesus, mas era para o povo de... Vamos ver aqui o poder da palavra. A palavra de Deus faz maravilha. A palavra trouxe maravilha. Enquanto Jesus não tinha liberado a palavra a Saul, Saul continuou o mesmo. Saul continuou cego. Saul continuou sem entendimento. Saul parecia que conhecia as coisas, mas na verdade não conhecia. Quando Deus liberou a palavra, Saul foi transformado. Eu quero dizer que a palavra de Deus transforma. Se você e eu somos transformados, é porque um dia Ele nos tocou. E como Ele nos toca, Ele toca na mente, Ele toca no coração, Ele toca no sonho, Ele toca na revelação. Eu não sei se você está a entender. Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que libera. Ele liberou a palavra e Saul foi transformado do mal para bom, aleluia, do matador para um libertador. A igreja está a entender? Deus é Deus do impossível. Quando Ele chega, tudo pode mudar da sua vida. Eu estou a falar para alguém nesta manhã. Eu não sei como está a tua situação, eu não sei como você se encontra, mas o meu Deus sabe. Ele é Deus para quebrar grilhões, Ele é Deus para libertar. Eu só quero que você crê, eu só quero que você acredita, eu só creio que você confia nesse Deus e deposita todos os teus problemas. Pastora, como eu vou depositar? Orando, acreditando, jejuando, falando com Deus. Enquanto você ora, Ele do alto vê. Enquanto você acredita, Ele envia os anjos para trabalhar sobre a tua vida. Enquanto você ora, milhares vão cair à tua direita, à tua esquerda, porque a luta que não é contra ti, a luta não é você que vai fazer, a luta que só Ele tem que liberar a palavra. Os céus e a terra foram criados por Ele, por uma palavra. Quando Ele liberta a palavra, as coisas mudam e Ele está a liberar. Agora, nesta manhã, se alguém diz que a tua história acabou, se alguém diz que o teu fim chegou, eu estou a liberar para a tua vida. É mentira, porque onde termina o conhecimento e a maldade dele, começa a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Aonde termina a maldade dele, ali começa o poder. E eu sou filha de Deus, serva de Deus, chamado por Ele. Eu estou a liberar uma palavra para a sua vida. Não há maldição sem causa. Eu disse que não há maldição sem causa. Jesus entrou em cena por tua causa. Jesus deu a sua vida por sua causa, para pagar a condenação. Ei, não há mais condenação. E eu libero uma palavra profética. Receba a vida, receba portas abertas. Tudo que tinham roubado está sendo liberado nesta manhã. Ei, a igreja não está a entender. Eu estou a liberar uma palavra
palavra. Eu estou a liberar uma palavra. Assim como Saul caiu com uma luz, eu estou a liberar a palavra, a luz sobre a tua vida. O salmista diz: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que o salmista guardou, gravou a palavra? Porque conhece o poder que está na palavra. Porque conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus traz impacto, irmãos. Conhece a verdade que está na palavra e serve como arma para a sua vida, para a guerra, no momento difícil, no momento que parece que tudo acabou. Libera a palavra. Enquanto aqueles judeus estavam presos, estavam sob cativo. Eu estou a dizer para dizer que todos nós passamos por cativo, mas não perda a esperança. Mas eles liberavam palavra, olhavam para o céu e diziam: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Libera a palavra na angústia, libera a palavra no problema, libera a palavra na prisão espiritual, libera a palavra na humilhação. Eles estavam sob escravatura, como filhos de Deus, menina do olho de Deus, mas nunca se esqueceram de olhar para o céu, falando com Deus, levando a palavra que aprenderam a Deus, para que a palavra viesse com poder, para que grilhões pudessem cair. E Deus recebeu a palavra. Deus não recebe a nossa, mas a palavra que Ele nos ensina, que nós devemos levar para cima e dizer: sobre a tua palavra eu declaro. E eles declararam. Sabe o que aconteceu? Milagre, maravilhas, prodígios. Sabe o que aconteceu? Milagre não é o que você pode fazer. Milagre não é que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer não é milagre. Milagre é coisa impossível para a vida dos homens. Milagre é aquilo que nós não conseguimos fazer, nem com o nosso conhecimento, nem com a nossa sabedoria. E o milagre que aconteceu, o mar se abriu. Uma de nós vamos em frente do mar, vamos liberar. O mar vai se abrir? Não vai. É só com poder. Jesus Cristo Nazaré liberou a palavra. Fala em meu nome. Eles fala, Moisés fala no meu nome, porque eu abro porta. Eu não preciso de caminho para o meu povo passar, porque eu sou o caminho. Jesus é o caminho e a vida. Moisés liberou a palavra que lhe foi dado. O mar se abriu com um objetivo: somente para o povo escolhido de Deus passar. Somente para aqueles que estavam escritos no livro da vida. E o povo passou. Os egípcios, quando queriam passar, o rei Herodes, quando quis passar, mandou os seus cavaleiros, mandou a sua força, mandou a sua tropa. O mar engoliu. Fala comigo: poder da palavra. Fala comigo: poder que há na palavra. Eu tomo posse nesta manhã, em Cristo Jesus. Aleluia. Esse poder, essa palavra tem poder. Deus liberou, Jesus liberou a palavra, ele caiu. Jesus disse: haja luz. Foi palavra que Jesus, que Deus declarou: haja luz. 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 O milagre começou a acontecer. A mente começou a abrir. Os olhos começaram a se abrir. O poder começou a se manifestar. A consciência começou a ser liberta.
haja luz. A luz é vida, a vida está na luz. E Deus liberou vida. Às vezes nós estamos a andar e pensamos que temos vida, mas às vezes não temos vida. Às vezes estamos sem vida. Há dois tipos de morte: morte espiritual e morte física. E o que nos faz sofrer mais é a morte espiritual. A morte física todo mundo sabe, acabou. E vai depositar, vai colocar no sepulcro, vai enterrar. Agora a vida espiritual é sofredora, é tormentosa, é torturoso. Saul estava a pensar que estava vivo, mas estava morto. Saul estava morto espiritual, precisava de uma palavra, precisava que Jesus, Deus, retornasse a palavra. E Jesus retornou com a luz, e a consciência veio no lugar. As atitudes, as nossas atitudes determinam que tipo de vida nós temos. As nossas ações determinam que tipo de vida nós temos. Luz é vida, e que tem vida, ele consegue vivenciar o que são os elementos da vida. E Saul diz, a Bíblia diz que quando ele recebeu, caiu para morrer e levantou com nova vida. Alguém está entendendo? Ele caiu para deixar alguma coisa e levantou porque alguém liberou a vida dele. Hoje a tua vida não será a mesma. Hoje não será escravo da morte. Hoje não será escravo da pobreza. Hoje terá nova vida em nome de Jesus. E Saul levantou com a vida. O vazio que estava nele foi preenchido com o Espírito Santo de Deus. O vazio que estava nele foi cheio do Espírito Santo. Deus diz na sua palavra que a terra estava sem vida, sem posição. Quando nós estamos vazios, igreja, nunca andamos sentir um vazio e dizer: estou sentindo um vazio dentro de mim. E quando a gente sente esse vazio, a gente sente fraqueza, não é? A gente sente fraqueza. Não temos uma posição, não temos uma direção certa. É um vazio que está ali. De repente nós estamos a dizer: Deus, faça alguma coisa. Eu sei que alguma coisa está a passar em mim. Eu não me sinto bem, eu sinto um vazio. E de repente vais sentir restauração em ti. Vais começar a ganhar fôlego. É a luz que está a entrar dentro de ti. É a luz que está a resplandecer dentro de ti. É Deus que está a trazer a vida dentro de ti. Deus está a te posicionar. Deus está a trazer aquilo que é a luz, que é a vida, vindo da parte de Deus. É por isso que a treva tem dominado a terra. A terra é dominada pelas trevas. Não vamos subestimar que não existe trevas. Não vamos subestimar que não existe o mal. São dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal. O caminho do mal é sofredor, é tortuoso. Então precisamos conhecer para podermos fugir. Porque a Bíblia está a nos ensinar que o Espírito Santo pairava por cima das águas, mas não agia. Por que que não agia? Se ele parava por cima da água, por que que ele não agia? Por que que ele estava parado? Porque não lhe foi liberado a palavra. Porque não era liberado ainda a palavra. Mas quando liberaram a palavra, haja, o Espírito Santo começou a se mover. O Espírito Santo começou a agir. Haja luz, a palavra de Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que faltou alguma coisa no Espírito Santo que estava pairado. Deus viu que o Espírito Santo precisava de alguma coisa, e essa coisa era a palavra, igreja. Por isso é que tu deves liberar a palavra em oração, orando a palavra. Tem orar vazio e tem orando a palavra. Orando a palavra é com os versículos da Bíblia, é com a palavra da Bíblia. Colocar a palavra na primeira pessoa. Você está a liberar aquilo que é a palavra para que haja vida em si. A igreja está entendendo? Você está a liberar a palavra.
Você está a liberar luz, você está a dizer anda, você está a dizer as coisas têm que funcionar, você está a dizer que as coisas não podem estar paradas, e para ela não estar parada tem que liberar. Deus liberou a palavra sobre o Espírito Santo que estava parada sobre as águas, que pairava sobre as águas, estava parado, não tinha movimento. E quando o nosso Deus liberou, tudo começou a mudar. Tudo começou a mudar. Haja luz e houve luz. Então você pode dizer: eu sou próspero de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu sou ungido de Deus. Estás a liberar a palavra para a tua vida. Estás a liberar a palavra sobre a tua vida. Estás a chamar a existência daquilo que não tem. Daquilo que não tem em ti. Estás a declarar. É por isso que fé é crer nas coisas invisíveis. Fé é acreditar naquilo que não se vê e naquilo que se espera. E só espera quem crê em Deus. Só espera quem confia. Só espera quem acredita. Você está sentado porque você acredita em Deus. Você veio ouvir a palavra porque você acredita. E se tu acredita, é porque tu sabes que Ele pode fazer alguma coisa. E isso terá retorno sobre a tua vida em nome de Jesus. Fala comigo: já não há condenação para a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Ele me deu o poder, a autoridade para falar em nome dEle. Você tem que guardar isso no teu coração. Por isso é que há muita gente que vive sem forma. Elas estão sem forma, elas estão vazias, elas estão secas. Por que elas estão secas? Por que elas estão vazias? Porque elas ainda estão nas trevas. Elas não acreditam no poder. Elas não liberam a palavra. Ouve, Jesus, Deus liberou a palavra que estava sobre as águas. Deus declarou sobre o Espírito Santo que estava sobre as águas para poder se mover. Tem pessoas que não liberam, tem pessoas negativas, tem pessoas que não acreditam no poder e a manifestação que há no nome e no sangue de Jesus. Tem pessoas que são limitadas, elas querem ver para acreditar. Não, você precisa acreditar. Se o Espírito pairou sobre as águas e houve Deus que liberou a palavra, houve a palavra, eu vou liberar para a minha vida, eu vou profetizar para a minha vida, eu vou profetizar para a minha vida, e o que eu profetizar vai acontecer em nome de Jesus. E isso você se torna cheio porque você está chamando a existência do Espírito Santo dentro de ti. E o Espírito Santo que faz as coisas acontecer. Aquele projeto não está a andar. O facto do projeto não estiver a andar não significa que eu sou derrotada. Não, eu preciso liberar. Alguém está entendendo? Eu preciso liberar sobre o projeto. Eu preciso declarar não a minha palavra, mas a palavra de quem? De Deus, porque o poder está sobre a palavra de... Oh, aleluia, uma salva de palmas para ti. Porque o poder está sobre a palavra de Deus. Quando eu acredito no poder da palavra, o poder da palavra abre portas. O poder da palavra de Deus não é qualquer palavra, a palavra de Deus. Ela converte, ela restaura. O poder da palavra de Deus marca a diferença. A palavra de Deus te tira do nada para mais. Alguém está a entender? A palavra de Deus põe as pessoas admiradas. Como pode? Por que aconteceu? Eu não acredito, porque o nosso Deus é mesmo para fazer confundir as coisas sábias do nada. Ele é o Deus que confunde. Ele não é o que parece, Ele é. Nós confundimos olhando o que parece, mas não é. A palavra revela o profundo e o escondido. Uau! O que eu quero dizer? O escondido que está dentro de ti, mistério de Deus. E ela só vem para cima quando